Você já sentiu que está vivendo abaixo do que poderia? Não por falta de capacidade, mas por algo invisível que te puxa para trás. Como se existisse um teto que você não consegue atravessar, mesmo se esforçando. Talvez você trabalhe, estude, tente evoluir, mas sempre acaba voltando para o mesmo ponto. Isso não é azar, não é falta de talento. É padrão mental, e enquanto você não quebrar esse padrão, nada muda de verdade. A maioria das pessoas acredita que a vida muda quando as circunstâncias mudam, quando ganha mais dinheiro, quando encontra a pessoa certa, quando surge a oportunidade perfeita. Mas isso é uma ilusão confortável. A realidade é mais dura e mais libertadora ao mesmo tempo. A sua vida nunca vai ultrapassar o nível da sua mente. O mundo externo apenas reflete o que está acontecendo dentro de você. E é por isso que tantos vivem presos em ciclos. Você pode até mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento. Pode até ter fases boas. Mas se a mente continuar a mesma, os resultados também serão. Porque decisões nascem de pensamentos. Hábitos nascem de decisões. E destino nasce de hábitos. Tudo começa muito antes do que você imagina. Começa no jeito que você pensa quando ninguém está vendo. No diálogo interno que você repete todos os dias. Nas histórias que você conta para si mesmo sobre quem você é e até onde pode chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado isso de forma direta, mas existe um limite invisível que você mesmo cria. Um limite que diz: isso é demais para mim, isso não é para pessoas como eu, isso é arriscado demais, isso não vai dar certo. Essas frases parecem inofensivas, mas são algemas mentais. Elas não gritam, elas sussurram, e exatamente por isso são tão perigosas. Enquanto você acredita nessas narrativas internas, você se sabota sem perceber. Você adia decisões importantes. Você aceita menos do que merece. Você se contenta com migalhas achando que é prudência, quando na verdade é medo disfarçado. E o tempo passa, e a frustração cresce. E você começa a se perguntar por que a vida não anda. O padrão mental é confortável, mesmo quando dói. Porque o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Mesmo que o conhecido seja medíocre. Mesmo que machuque. Mesmo que limite. Romper esse padrão exige coragem. Exige assumir responsabilidade total pela própria vida. Exige parar de culpar o mundo, as pessoas, o passado. Exige olhar para dentro e admitir: algo em mim precisa mudar. E esse é o ponto em que muitos desistem. Porque é mais fácil reclamar do que se transformar. É mais fácil dizer que o sistema é injusto do que admitir que você tem medo de crescer. Crescer exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige deixar para trás crenças que um dia te protegeram, mas hoje te prendem. O problema é que a mente não gosta de mudança. Ela prefere o automático. Prefere repetir o que já conhece. Por isso, quando você tenta evoluir, surge resistência, preguiça, dúvida, autossabotagem. Não é falta de capacidade. É o padrão tentando se preservar. Ele luta para sobreviver. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela empolgação inicial quando decide mudar de vida. Aquela clareza. Aquela motivação. E depois, aos poucos, tudo volta ao normal. Você perde o ritmo. Perde o foco. Arruma desculpas. Isso não é porque você é fraco. É porque mudar o padrão exige mais do que motivação. Exige consciência e repetição. Você precisa aprender a observar seus próprios pensamentos. Questionar suas crenças. Identificar quando está se limitando. Quando está se diminuindo. Quando está escolhendo o caminho fácil para evitar o desconforto. A mente mente. Ela cria justificativas sofisticadas para manter você exatamente onde está. Existe um momento crucial nesse processo. O momento em que você percebe que ninguém virá te salvar. Que não existe fórmula mágica. Que não existe atalho sem custo. E que se você não assumir o controle da sua mente, alguém ou alguma coisa vai assumir por você. O ambiente, as pessoas, as circunstâncias. Quebrar o padrão mental começa quando você para de reagir automaticamente. Quando começa a escolher diferente, mesmo com medo. Quando faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Quando age alinhado com o futuro que quer, não com o passado que conhece. Isso dói. Isso cansa. Isso assusta. Mas funciona. Porque toda vez que você age contra o padrão antigo, você enfraquece ele.
Toda vez que escolhe disciplina em vez de conforto, foco em vez de distração, responsabilidade em vez de desculpa, algo dentro de você se reorganiza. Aos poucos, a mente aprende um novo caminho, e o que era difícil começa a ficar natural. O clímax acontece quando você percebe que não é mais a mesma pessoa, que situações que antes te travavam agora não te param, que decisões que antes você adiava agora você toma, que você não se contenta mais com pouco, que você não aceita mais viver no automático. Esse é o momento em que o padrão quebra, e quando o padrão quebra, o mundo responde. Oportunidades aparecem, pessoas diferentes entram na sua vida, resultados começam a surgir, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou, sua postura mudou, suas escolhas mudaram, sua energia mudou, e isso é impossível de não ser percebido. Mas aqui está a parte que poucos falam. Manter um novo padrão exige vigilância. A mente antiga tenta voltar, tenta negociar, tenta te convencer de que já é suficiente, que você pode relaxar, que não precisa continuar. É aí que muitos caem de novo, porque confundem progresso com chegada. Não existe linha de chegada, existe processo, existe consistência, existe escolha diária. Quebrar o padrão não é um evento, é um estilo de vida. É decidir todos os dias quem você vai ser, escolher mesmo quando ninguém está olhando, continuar mesmo quando não há recompensa imediata. Você vai se sentir estranho nesse processo, deslocado, diferente. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão te criticar. Porque quando você muda, você expõe o comodismo alheio, você se torna um lembrete vivo de que é possível sair do ciclo. E nem todo mundo gosta disso. Mas você não está aqui para agradar todo mundo. Está aqui para viver o que poucos têm coragem de viver. Está aqui para romper limites que não são físicos, mas mentais. Está aqui para construir uma vida que faça sentido para você, não para o olhar dos outros. Se hoje você sente que está cansado de recomeçar, cansado de prometer e não cumprir, cansado de se frustrar consigo mesmo, essa mensagem é para você. Não é sobre força bruta, é sobre clareza, sobre assumir o comando da própria mente, sobre parar de negociar com aquilo que te mantém pequeno. Nada muda enquanto você não muda, e quando você muda, tudo muda. Não de uma vez, não de forma mágica, mas de forma real, sólida, sustentável. O padrão que te limitava perde força, e um novo padrão começa a se formar. Um padrão de disciplina, foco e crescimento. Você não precisa entender tudo agora, só precisa decidir não voltar para o automático. Decidir prestar mais atenção nos seus pensamentos. Decidir agir mesmo com medo. Decidir continuar mesmo quando for desconfortável. É assim que se constrói uma mente forte. É assim que se constrói um destino diferente. Se isso tocou em algo dentro de você, é porque você já percebeu que o problema nunca foi falta de potencial, foi excesso de limite mental. Então agora eu quero que você se comprometa publicamente. Escreva nos comentários: eu quebro o padrão. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa sair do ciclo antes que mais tempo seja perdido. Aqui a gente fala de transformação real, consciência e crescimento sem ilusão. Nos vemos no próximo vídeo.